Agora, é interessante, Richard, você falou dessa indústria, né, de ONG, porque tu vê assim, virou, inclusive, eleitoreira, né? Você tem determinadas ONGs que são resgatadoras, são as famosas cachorreiras e gateiras, que o camarada conseguiu se eleger vereador, conseguiu se eleger deputado, com alta indústria, com televisão e o caraca, tudo ali em cima, né? Mas, no final das contas, quem cuida mesmo do cachorrinho e do gatinho é a tiazinha, a vovozinha da rua, que bota do bolso dela. E aí, essa galera que é resgatador de cão e gato, vai lá, mete o pé na porta. Outro dia eu vi um, cara. O cara meteu, o cara é teledelegado, meteu o pé na porta, mas o cinegrafista estava dentro. Então ele chegou arrombando a porta abria pra dentro, mas o cinegrafista estava dentro. Ou seja, é profissional. E todo mundo, isso aí, que bonito, né? Essa galera, o Vilela, o que tá acontecendo? Qual o meu problema com a Luísa Mel? Não tenho problema nenhum com ela pessoal, nunca desrespeitei a honra dela, nem nada pessoal com ela. Meu problema é ela se metendo no meio ambiente. Com cachorro e gato, velho, isso é o problema dela, não é minha área, não me interessa essa área. Minha área é ambiental. Mas quando essa galera que é resgatador de cachorro e gato, começa a falar sobre o meio ambiente sem entender nem por onde a galinha mija. Outro dia teve um imbecil de um vereador, se eu não me engano, deputado vereador aqui de São Paulo, acho que é deputado, resgatador de gato e cachorro desses, que entra lá e quebra a gaiola de coelho. Coelho é animal doméstico, tá? A pessoa tem direito de ter. Quebra a gaiola de coelho, faz um sensacionalismo danado. E esse mesmo cara cismou de resgatar uma serpente. Sem o menor conhecimento, não sabe por onde a galinha mija, quer se meter em meio ambiente. Pegou a serpente, colocou na mão, achando que era uma serpente no pescoço, era uma jararaca, quase morreu. Quase foi pra cidade do pé junto. Ou seja, é um imbecil querendo se meter na área ambiental. Esse é o problema. Só que tem um detalhe, o Vilela. Se você parar pra analisar, você que tá me vendo, pode reparar, toda a prefeitura, 99% delas, pelo menos, o governo do estado e o federal também, todas elas estão atreladas a alguma ONG, com algum vereador, com algum deputado, cachorreiro e gateiro, e a gente não tem controle sobre o dinheiro que vai para essas ONGs. E cada vez aumenta mais o número de cães e gatos de rua. Cada vez aumenta mais. Entra gato lá, sai gato, entra cachorro, sai cachorro. Esses registros... Outro dia eu estava vendo o Gabriel do Núcleo Serra Grande, que resgata surucucu pico de jaca. Cara, cada bicho que o cara resgata, ele tem que ir na delegacia, fazer BO, microchipar o bicho. A mesma coisa não acontece com essas ONGs. Entra gato, entra cachorro, sai gato. Entra dinheiro, entra Pix. E cadê? Cadê o resultado? E aí essa galera começa a atacar criador, começa a atacar zoológico, estranhamente. Por quê? Porque aí você pode fazer um santuário. Agora, você já viu eles atacando criador de cães? Olha, eu confesso que tem raças de cães que eu não gosto. Eu detesto qualquer cachorro braquicéfalo, esses cachorros que são doentes, que são vendidos, esses doentes que são vendidos para as pessoas. Mas cães de raça são fundamentais. Se você é atacado por um sequestrador, se você está sumido, tu não vai querer um belga malinois para te salvar? Se você sumiu numa floresta, tu não quer um cachorro sabujo? Não foi o acidente da Turquia, onde pessoas ficaram soterradas e cães de todas as partes do mundo, de raça, treinados para farejar, não foram selecionados para ir lá e tu não quer um cachorro de raça? Claro que você quer. É óbvio que eu também sou a favor do adote. É óbvio que eu também gosto do vira-lata, ele tem o seu valor. Mas proibir criadouro de criar cachorro, porque acha que não pode. Pelo contrário, Vilela, pelo contrário, Richard, na minha concepção, eu acho que pro cara ter o cachorro, pelo menos no ambiente urbano, o cara deveria primeiro, igual na Inglaterra, o cara tem que ter um curso para ter o cachorro, que o maior abandono de animais é isso. Chega final do ano, o cara quer viajar, ele abandona o cachorro na rua, abandona na estrada. Ele deveria ter um curso de adestrador, teria que ter um adestrador com ele, para ele aprender. Porque o maior abandono de cachorro é o cachorro ser mal educado. E o cachorro... Mas o cara que gasta 4, 5 mil reais num cachorro, ele não abandona esse cachorro. Sim, exato. Ele pensou antes para enfiar a mão no bolso e gastar esse dinheiro. Agora, quando você vai e adota, apesar que agora estão adotando com participação, né? Agora tem muita adoção pagando 2, 3 mil reais. Podem olhar na internet. Mas quando você adota, muitas vezes... É um instinto, vamos lá, entre nós. Eu também tenho cachorro adotado, tenho cachorro comprado, né? Eu procuro boas ONGs para adotar e bons criadores para comprar, tá? Minha base é essa. Mas quando você tem um cachorro adotado, muitas vezes o cara vai numa feirinha, né? Porque você não pode fazer feirinha de venda, mas pode fazer feirinha de adoção. Ok, vamos lá, vamos em frente.
Quando você tem um cachorro adotado, muitas vezes eles falam, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. A pessoa acaba pegando um cachorro, qual o custo? Uma feirinha? Zero. Então, vamos dizer, a decisão emocional, ela é muito maior num cachorro adotado, uma decisão de levar para casas, né? Muito maior a chance num cachorro adotado que um cachorro comprado, que você teve que tirar 5 pau do bolso, né? Claro que que nós somos contra? Nós somos contra os criadores que tem muito criador, que tem que ter uma lei adequada para acabar com os maus criadores, eu concordo. Os criadores que empilham cachorro, que pegam as raças que estão em alta e reproduzem, não tem genética, não tem nada, esses caras têm que acabar. E aonde está a culpa? De quem compra. Porque você, quando você fala que o cachorro é caro, porque você não tem 5 pau, aí você tem a alternativa o quê? De adotar. Mas aí você quer um cachorro de raça. Não vai encontrar um desses caras, porque a raça passou por ali, mas pela metade. Aí você vai no cachorro, que vai no OLX, você vai no OLX e compra um cachorro lá. E sabe o que é pior? Depois, sabe quem é denunciado e quem está no Instagram? O Instagram é uma plataforma aberta, você está vendo o cara criar, ele tá se mostrando quem ele é. No OLX só tem uma foto de um cachorro, que muitas vezes nem é aquilo que eles estão vendendo, e o cara vai lá e compra de lá. Então a culpa também é nossa, de não valorizar um bom criador e escolher Então, quando você paga barato ou quando você adota, a chance de você largar o cachorro é muito maior, né? Então, a gente está em tudo isso, eu sei que a gente saiu do elefante e tudo, mas é porque é o tema central, acho que dessa conversa nossa, é a emoção, como as pessoas estão ligadas menos à racionalidade do que à emoção, né? Inclusive desrespeitando o trabalho dos técnicos. Porque você pode ver qualquer biólogo aí, cara, qualquer biólogo sério que trabalha com zoologia, todos nós, inclusive o próprio Sérgio Rangel, que trabalhou 14 anos com o elefante Sandro, dizendo a mesma coisa. É maus tratos tirar o elefante Sandro de lá. Mas, no entanto, o que a galera prefere escutar? Prefere escutar a toda a Globo. Prefere escutar a Luísa Mel. O que a Luísa Mel sabe de meio ambiente, velho? Na boa, desculpa, Lulu. Você pode ser boa com gato cachorro aí, não é minha área. Mas no meio ambiente você não sabe por onde a galinha mija, tu não sabe nada. E aí é estranho ver essa demonização dos zoológicos. É estranho ver que a Luísa Mel estava querendo montar o santuário dela. É estranho você ver na reportagem dela, ela dizendo que queria levar o urso para lá, para dentro da Mata Atlântica. E você não tem o mínimo de conhecimento sobre o ecossistema. Eu acho absurdo essa parada. E sobre a perspectiva de criar cachorro, veja, não seria muito melhor que o cachorro fosse comprado? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Meu irmão, pelo menos no meio urbano, eu acho que deveria ser assim. Você compra o cachorro registrado, porque eu tô cansado de ver cachorro na coleira, trancado na chuva. Não tem grana pra manter o cachorro é da família, velho. O cachorro é um filho planejado. Existem casos de filho que vieram, meu irmão, porque a camisinha furou. Ok, tu tem que se virar. Mas o cachorro, velho, tu não engravida do cachorro. Você pode pensar muito, vou ter grana pra poder manter, eu tenho espaço pra ele, eu tenho como cuidar. Então, do tipo, se eu não posso manter, se eu não posso comprar ração, se eu não posso levar no veterinário, então não tenha, cara. É uma coisa simples. Qual a dificuldade de entender isso? Ai, você é muito elitista. Elitista? O que você acha desse cachorro na rua aí, o pessoal abandonando direto, cara? Isso é bizarro. É bizarro o que tem acontecido com os cães. Então a gente tem que mudar o nosso pensamento. Eu apoio os criadores, sim. Acho que deveria ter uma lei que beneficiasse bons criadores, que tivesse sob a responsabilidade deles, inclusive os animais chipados, e que eles também tivessem responsabilidade sobre se um cachorro é abandonado ou não. Isso deveria diminuir cães de rua. Porque, cara, tu vai na Alemanha... Por que na Europa é assim? Por que tu vai na Alemanha pro cara ter um cachorro... É cheio de entraves. Tu tem que ter tudo pro cachorro lá. Até plano de saúde, se bobear, tem que ter. Pois é. Por que isso? Agora, em contrapartida, tu não vê cachorro de rua. E o que eu vejo todos os dias é animal sendo atropelado nas ruas. Todo dia, cara. Todo dia. E aí, essas ONGs continuam aumentando, continuam crescendo, e agora atacam os zoológicos. Aonde que esses caras querem chegar? Esses caras querem ser eleitos, Vilela. Eles querem ser deputados, eles querem ser vereadores. É isso que eles querem. Eles querem grana do governo direto nessas ONGs.
Isso que a população tem que ver. Comece a fiscalizar esses caras aí, esses sensacionalistas da internet, que chegam lá fazendo show, quebrando gaiola, metendo o pé na porta, né? Cadê os bichos que eles resgatam? Porque só tu pegar... E outra coisa, Richard, quando eu vejo uma pessoa, um sem-teto, e uma igreja, ou alguém queira ajudar, eu não vejo ninguém lá dando comida para um sem-teto e tirando uma fotinha assim, ó. Olha aqui, eu tô dando comida. Isso é feio. Isso é feio, cara. Você tem que dar caridade pela caridade. Agora, por que o gato e o cachorro, o cara chega lá, eu salvei o gato e o cachorro. Ai, aqui ó, salvei. E depois esse cachorro foi pra onde? Pra onde ele foi? Onde ele tá? Enfiado na tia lá, na vozinha, que depois vai na internet reclamar, ó, fulano de tal, aqui o vereador, o deputado, jogou o cachorro aqui dentro, e agora? Eu não tenho dinheiro pra comprar ração. Cadê o... Não é assim que acontece, Richard? É assim. A gente é triste a gente ver e pessoas simples, né, muitas vezes sendo humilhadas. Eu acho que assim, primeiro que eu não acho que seja o papel de um vereador deputado arrombar uma casa. Eu não vejo assim dessa forma. Eu acho que tem polícia para isso. Primeiro que assim, nós temos que ver que casa. Você não pode entrar numa casa simplesmente arrombar, quebrar o cadeado e entrar, né? Eu vi casos aí, quando é um ilegal, que falam ilegal. O que é um ilegal, um criador ilegal, né? É um criador que não tem registro, não tem CPF, não tem CNPJ, não tem veterinário responsável. Esse cara realmente está ilegal, de uma forma. Mas quando o cara ainda tem um CNPJ, ele tem. Você não pode entrar na casa do sujeito quebrando, chutando a porta. E assim, eu vejo muito ato de sensacionalismo, sabe? É, eu vejo leis que elas não resolvem o problema. E dá para resolver o problema, a gente consegue. Mas a pergunta é, será que a gente quer resolver o problema? Né? Então, você tem leis hoje, se você obrigasse as pessoas hoje que querem ter um cachorro, tem que ter um cursinho de 2 horas, que nem faz com um negócio de carta de motoristas, lá, você Exato. faz online, sabe? Um cursinho de 2 horas para que você seja obrigado a assistir. Tem a câmerazinha olhando você assistindo lá o curso. Todo animal, na minha opinião, que você quer ter, o cara deveria ter um curso. Dos mais simples aos mais complexos. E eu não sou contra criar nada e ter, né? Eu acho que a gente pode ter acesso a tudo, contanto que seja legalizado, não saia da natureza, aquelas coisas todas. Então, assim, microchipagem de todos os animais, não para fazer mais imposto, não só para ganhar dinheiro, é para ter controle, que vira depois outra coisa, né? Vira uma fonte de receita. E sim, então, com microchipar documentação, que nem a gente tem com os animais silvestres, se você tem com os animais domésticos, você já começa a entender a tua população. E quem tem que fazer isso? Não é só o criador, não é só o cara que tem o cachorro, mas também todas essas ONGs têm que fazer isso. Porque tem que dar satisfação. Afinal de contas, as ONGs arrecadam dinheiro, elas sensibilizam pessoas, elas dão informações, elas precisam informar o que está sendo feito, quanto dinheiro entra. Como eu falei, tem que dar satisfação do dinheiro que entra, é uma receita. As empresas pagam imposto, por que as ONGs não pagam imposto? Elas têm receita, têm dinheiro movimentado, mexem com sentimentos de pessoas, elas têm que dar satisfação do que está acontecendo. Eu não sou contra a ONG, não. Assim como não sou contra vegano. Eu não gosto de ser, tem em inglês que fala lectured, eu não gosto de ser doutrinado só. Eu acho que é só isso. E quando tentam doutrinar e dizer nós somos a solução, né? Na verdade, vão mudar o nome das coisas e a única coisa que não vão permitir vão fazer outro tipo de visitação. No santuário vão fazer o quê? Que tipo de visitação? Vão fazer estagiários, trainees, vão trazer gente de fora que vão cobrar uma puta grana para você poder tá ali, fazer um trabalho, ajudar cuidar dos elefantes, por exemplo, vão depois fazer umas cabanas bem bonitas ali para fazer cobrar uma puta grana de um cara que tenha dinheiro para fazer isso, para se instalar lá 2, 3 dias e viver o mundo dos elefantes. É o caminho, vamos transformar nisso. A gente tá, então, assim, o pau que bate em Chico bate em Francisco. A gente tem que ter a mesma severidade que a gente tem com os zoológicos, a gente tem que ter com os chamados
santuários. A gente tem que ter a mesma severidade que a gente tem com os criadores, a gente tem que ter com as ONGs de proteção de cães, o mesmo nível de exigências. Só que a gente transformou isso tudo num palco. Porque eu vou falar uma coisa para você. Por que não tem nenhum deputado arrebentando a porta de nenhuma ONG? Por quê? Querem algumas, nomes de algumas para ir, cara? Tem várias. Cara, eu já vi cada coisa, cara. Então, assim, eu sou contra a ONG? Não. Eu acho que elas têm que ter mais estrutura, tem que ter mais condições. Eu acho que é a mesma exigência que a gente pede de um criador, tem que ter numa ONG, cara. Mas aí, Alimentação, Richard, saúde. tem uma coisa chamada emenda parlamentar. E como é que funciona a emenda parlamentar? O cara joga uma grana numa ONG dessa, uma grana alta, e aí esse cara depois vira o alvo da ONG para, olha, temos que ajudar a eleger fulano de tal, e a gente sabe que o desvio tá aí, né, cara? Então, emenda parlamentar, outra coisa, assim, vocês estão entendendo por que a gente é atacado, eu e o Richard somos atacados? Porque de repente eu fui atacado pra caraca na internet, porque é uma coisa óbvia. Emenda parlamentar é um dos nomes, porque pode ir emenda parlamentar para uma ONG dessa, e aí o dinheiro vai por debaixo do pano porque ninguém sabe para onde vai essas paradas, e esse mesmo camarada depois é apoiado por determinada ONG. É aí. Desculpa te cortar, Richard, mas é essa parada. Não, é isso aí, é isso aí.